Na escuridão da madrugada, o sino da capela tocou sozinho. O padre Jerônimo caiu diante do altar, executado por ordem do coronel Amâncio Braga. Mas antes que o sangue secasse no chão sagrado, um sussurro correu pelo sertão. Lampião ouviu. E quando o capitão pega uma causa, nem dinheiro, nem coronel, nem volante conseguem impedir a justiça que vem armada de bala, coragem e destino. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sino da capela de Santa Luzia tilintou sozinho, rasgando a madrugada como um aviso de desgraça. O vento quente que vinha da caatinga parecia carregar um lamento antigo, desses que fazem até cangaceiro acostumado com morte sentir um arrepio subindo pelo espinhaço. Lá dentro, iluminado apenas por duas lamparinas quase apagadas, o padre Jerônimo se ajoelhava diante do altar quando a porta rangeu devagar, como se o próprio sertão prendesse o fôlego. Ele levantou o rosto, a respiração calma, os olhos serenos como quem conhece o preço da fé, num lugar onde até a chuva precisa pedir licença para cair. Os três jagunços entraram sem disfarçar a cara de cabras safados prontos para a maldade. A poeira vermelha grudada no gibão mostrava de onde vinham, das terras do coronel Amâncio Braga, aquele caba da peste que mandava e desmandava entre Floresta, Tacaratu e Santana do Ipanema. O padre, mesmo encabulado, não recuou. Abriu os braços como quem espera a enxurrada, mas recebe a seca. O jagunço do meio levantou a arma e o estampido ecoou dentro do templo. O padre tombou para a frente, murmurando baixinho um versículo que sempre repetia nas procissões. Maldito o homem que confia apenas no seu ouro. O sangue se espalhou devagar pelo chão frio, enquanto os cabras recuavam rindo, como se tivessem feito travessura de menino. Lá fora, os cavalos dispararam num galope desesperado, levantando poeira que se misturou ao cheiro da pólvora. O sino balançava sem ninguém tocar, batendo como se estivesse denunciando o crime à lua. O povo, escondido atrás das portas de pau a pique, sussurrava trêmulo: Vixe Maria, o coronel enlouqueceu de vez. Matou o padre na casa de Deus, homem. Mas dentro das casas também corria outro boato, baixo, perigoso, como cobra arrodeando os pés do matuto. Lampião vai saber disso. E quando souber, eita peste, aí o sertão se lasca de vez. Enquanto a notícia se espalhava pelas ruas poeirentas, o céu começava a clarear no horizonte, tingindo tudo de um laranja triste. A morte do padre não era só um crime, era afronta das grandes. Padre Jerônimo era querido, conhecido por acudir retirante, abrir mão de oferenda para comprar farinha para quem estava na penúria, rezar por menino doente de febre, benzer enxada de agricultor. Mói de gente devia a vida a ele. E quando o homem assim cai, o sertão inteiro sente como se tivesse perdido um pedaço do próprio peito. A notícia correu por veredas, atravessou açudes secos, passou de boca em boca entre vaqueiros que voltavam da feira de Água Branca e beatas que caminhavam para o novenário em Vila Bela. Matou o padre, minha Nossa Senhora. Mataram dentro da capela, minha Fulô. As palavras voavam como fagulha em palha seca até chegarem onde não deviam. Aos ouvidos de coiteiros espalhados pelas caatingas, homens silenciosos que viviam entre o medo da volante e a admiração secreta por um cangaceiro que o povo ora chamava bandido, ora chamava justiceiro. Esses mesmos coiteiros, sem perder tempo, seguiram para o destino natural de qualquer notícia grande no sertão: a trilha de Lampião. E enquanto o povo tremia de medo do coronel, o coronel tremia de medo de apenas um nome: Virgulino Ferreira da Silva. O capitão, o homem que tornava rico em pobre e pobre em defunto quando achava necessário.
Aquele que, quando se invocava de verdade, virava tempestade capaz de varrer fazenda inteira em menos de 1 hora. Enquanto isso, Lampião e seus homens estavam acampados entre pedras grandes, perto das serras de Serra Talhada. O sol ainda nem tinha dado as caras, quando um coiteiro chegou esbaforido, o rosto suado, a voz embromada de aflição. Quase trupicou nos espinhos tentando chegar até o bando. Capitão, capitão, fizeram foi besteira grande lá pelos lados de Santa Luzia. Os cangaceiros, acostumados com fuxico de sertão, deram risada, mas o coiteiro não ria, tremia. E homem do sertão só treme quando a desgraça vem pesada. Lampião, sentado numa pedra lisa, afiando o punhal com calma de quem corta o tempo ao meio, levantou os olhos devagar. Diga logo, Rome, num se avexe não. O coiteiro engoliu seco antes de falar. Padre Jerônimo, o coronel Amâncio mandou matar. Um silêncio estranho caiu sobre o acampamento. Até o vento parou, como se tentasse ouvir a reação do capitão. Lampião pousou o punhal no chão e ficou olhando para o horizonte. Não chiou, não bufou, não deu lapada na pedra, nada. Só ficou parado. Os homens trocaram olhares nervosos. Quando Lampião ficava quieto, era porque coisa ruim vinha vindo. Ele respirou fundo, passou a mão no chapéu de couro bordado e, com voz baixa, quase um sussurro, disse: Coronel, mexeu com o que não devia. Um cangaceiro, mais abestado que os outros, arriscou: Capitão, e que é que a gente vai fazer? Lampião levantou devagar, ajeitou o bornal e respondeu com a calma de quem decide o destino de muita gente. A gente vai ver se o dinheiro dele compra a alma que ele pretende. Antes que o sol subisse por completo, o bando já desmontava o acampamento. Cantis enchidos, munição revisada, os mosquetões carregados. Maria Bonita fitava o capitão com aquele jeito que só ela entendia, de cuidado e cumplicidade. Virgulino, isso vai dar arrumação da grande. Ele apenas fez um gesto leve com a cabeça. Se avexe não, fulô. Quem mata padre na casa de Deus precisa aprender que tem coisa no mundo que nem coronel com ruma de ouro compra. Quando o bando partiu, a caatinga pareceu abrir caminho. E lá atrás, na capela de Santa Luzia, o sangue do padre ainda secava no chão, como se aguardasse, paciente, a chegada da justiça que o sertão sabia que viria pelas mãos de um homem que muitos chamavam de cangaceiro, mas que naquela madrugada o povo chamava de esperança. O sol apareceu por trás das serras como uma lâmina quente, cortando o nevoeiro fraco que ainda rondava o acampamento improvisado do bando. A caatinga acordava devagar, aquele silêncio cheio de vida que só o sertão entende. O farfalhar das folhas secas do mandacaru, o grito distante de um ema, o arrastar preguiçoso de um cascavel sobre as pedras. O mundo parecia tranquilo, mas Lampião já marchava por dentro dele com a cabeça fervendo de determinação. Nada no jeito do capitão dizia pressa, mas havia algo no olhar, uma mistura de mágoa e certeza, que deixava claro que ele não estava apenas indo, estava vindo com propósito. Os cangaceiros seguiam atrás dele em silêncio respeitoso, cada um carregando sua história, medo e coragem. Zé Sereno ajeitava o mosquetão como quem ajeita o destino. Luiz Pedro caminhava firme, o gibão batendo no peito como armadura de guerreiro antigo. Maria Bonita, sempre atenta, observava cada vereda, cada rastro, cada pegada suspeita. O sertão era traiçoeiro e qualquer descuido custava a vida. Ainda assim, naquele dia, havia algo diferente. O bando inteiro sabia. Quando Lampião ficava invocado daquele jeito, era melhor confiar mais no instinto do que no próprio ar que respiravam. No meio da manhã, eles chegaram à beira de um lajedo grande, onde pedras cinzentas guardavam sombra suficiente para descansar sem chamar atenção. O capitão sentou, puxou o bornal e abriu um pedaço de rapadura.
Os homens o acompanharam, mastigando devagar, o silêncio pairando como fumaça de fogueira apagada. Até que, finalmente, Zé Baiano, o mais atrevido do grupo, quebrou a tensão. Capitão, esse coronel Amâncio Num é aquele dos 3 açudes grandes ali para as bandas de Santana do Ipanema? Lampião nem levantou os olhos. É ele mesmo. O cabra que acha que o sertão tem dono. Dono é o dinheiro dele. Pelo menos é o que ele pensa. Maria Bonita, encostada no tronco retorcido de um umbuzeiro, balançou a cabeça devagar. Homem desse tipo nunca para no crime pequeno. Se matou o padre, fez. Foi começar as besteiras. Lampião finalmente ergueu o olhar, os olhos estreitos brilhando sob o chapéu bordado. Padre Jerônimo era amigo do povo. Fez coisa que nenhum político, coronel ou volante teve coragem. Ajudou os fracos. E o coronel matou porque fé incomoda quem vive de medo. Os homens murmuraram baixos. Um, eita peste. Aqui, outro, é danado. Acolá. O peso da verdade era grande. Padre era figura sagrada no sertão. Às vezes mais respeitado que soldado, delegado ou prefeito. Quem mexia com padre era como quem cutucava onça com vara curta. Só que no sertão, em vez de onça, o que aparecia era Lampião. Quando retomaram a caminhada, o calor já castigava. A terra rachada parecia pedir água aos céus, mas o céu respondia só com mais sol. Os cangaceiros caminhavam como quem faz parte daquele cenário. Cascas de suor, poeira no rosto, olhos atentos, passos leves. Ali ninguém trombava com nada por acaso. O vento trazia cheiro de coisa errada e Lampião sabia ler cada sinal. O galho quebrado, a trilha sem rastro de bicho, o silêncio de pássaros que deviam estar cantando. Ali tinha gente circulando, gente que não queria ser vista. Ao cair da tarde, encontraram um vaqueiro velho aboiando gado perto de um riacho raso. O homem, magro como vara de goiaba, arregalou os olhos quando viu o bando se aproximando. Quase deixou cair o chapéu de couro. Ave Maria, é o capitão Lampião mesmo? Lampião fez um gesto leve com os dedos. Sou eu, Matuto. Não se avexe, não viemos atrás de tu, não. Viemos atrás de verdade. O vaqueiro engoliu seco. Verdade. É sobre o padre, né? Tomei conhecimento hoje cedo. Vixe Maria, capitão. O sertão ficou choroso. Lampião se aproximou, firme, sem pressa. E tu sabe quem mandou? O Matuto coçou o queixo, olhando para os lados como quem teme até o vento. Coronel Amâncio, capitão. Não precisa nem perguntar. Ele e os jagunços dele não têm medo nem de Deus. Lampião soltou um riso curto, frio. Pois é aí que ele se engana. O vaqueiro contou que o coronel estava mais cheio de si do que nunca. Disse que no sertão manda quem tem dinheiro, capitão. Disse que ouro compra silêncio, compra medo, compra alma. Lampião respirou fundo, como quem saboreia uma promessa. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra a hora que a gente bate na porta dele. A noite chegou depressa e o bando se escondeu num coito protegido por pedras altas e vegetação fechada. O fogo quase não existia, só um tiquinho de brasa para esquentar a água do café ralo. Enquanto os cangaceiros cochichavam, Maria Bonita observava Lampião de longe. Ele estava sentado sobre uma pedra, olhando para o céu salpicado de estrelas, como se buscasse resposta nos brilhos distantes. Ela se aproximou devagar. Virgulino, tu tá pensando em quanto sangue vai derramar. Ele balançou a cabeça devagar. Tô pensando no povo dele. Os fracos, os pobres, os encabulados. Esse coronel já tomou muito da vida do povo. Não vai tomar mais. Maria suspirou. Isso vai trazer volante atrás de nós de novo. Lampião sorriu de canto. Volante sempre vem, fulô. Mas quando a causa é justa, a poeira deles nem me assusta. Os homens já se ajeitavam para dormir quando um barulho no mato fez todos levantarem as armas. Um vulto surgiu entre as sombras, cambaleando. Era um rapaz novo, sujo de poeira, o rosto inchado de chorar.
Trôpego caiu de joelhos diante de Lampião. Capitão, pelo amor de Deus, me ajude. Os cangaceiros se entreolharam desconfiados. Lampião levantou, mantendo a mão no cabo do punhal. Quem é tu, cabra? O rapaz enxugou o rosto com o braço. Me chamo Elias. Eu vim do lado de Santana do Ipanema. Preciso falar o que sei. É coisa grande, capitão. Coisa que pode virar o sertão de cabeça para baixo. Lampião encarou o rapaz, o olhar firme como aço. Pois diga, mas diga bonito, verdade feia ou mentira bonita, eu sei diferenciar. Elias respirou fundo, a voz tremendo. Coronel Amâncio não matou só o padre. Ele está planejando pior. E o motivo tem a ver comigo e com a filha dele. Os cangaceiros prenderam o ar. Até o vento parecia ter parado para ouvir. Elias permaneceu ajoelhado, a poeira grudando no rosto molhado de lágrima e suor, enquanto o bando inteiro se aproximava devagar, com os olhos estreitos de quem fareja verdade misturada com perigo. O rapaz parecia desmantelado, a respiração curta, o corpo tremendo como vara verde no vento. Lampião fez um sinal curto com a mão e os homens abriram espaço. Não era gesto de gentileza. Era gesto de quem sabia que ali havia história grande, dessas que mudam o rumo do sertão. Levante, cabra, Lampião disse, a voz firme, porém sem dureza. Não precisa ficar de joelho para dizer o que tem para dizer, mas diga direito. Elias se levantou devagar, encabulado, desviando o olhar de cada arma apontada para ele. Maria Bonita aproximou-se com um cantil e entregou ao rapaz. Tome, bichinho. Água ajuda a língua a trabalhar melhor. Elias bebeu de um gole só, limpou a boca com as costas da mão e respirou fundo. Capitão, o coronel Amâncio, ele está por trás de tudo. O padre Jerônimo morreu porque ia entregar um segredo. Um segredo meu e da filha dele. Pelo acampamento passou um murmurinho inquieto. Zé Sereno sussurrou. Eita gota serena, aí tem a arrumação das grandes. Lampião cruzou os braços, observando Elias como quem pesa ouro. Fale logo, homem, não enrole não. Elias engoliu seco. Eu era vaqueiro da fazenda do coronel. Trabalhava lá desde novo, desde menino ainda magrelo. Era serviço duro, mas eu ficava porque eu me apaixonei pela Rosinha. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ocupar espaço. Até o estalo do fogo fraco pareceu se curvar diante daquela revelação. Maria Bonita ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Filha do coronel. Oxi, tu é ousado, viu? Elias assentiu desesperado. Eu sei, sou abestado, sou matuto, sou tudo isso, mas eu amava ela, capitão. Nós se encontrava escondido na beira do açude, longe dos jagunços. O padre Jerônimo sabia, ele era o único que protegia nós. Dizia que amor não escolhe lado nem dinheiro, mas o coronel descobriu. Achou que eu estava querendo me aproveitar da filha dele. Me bateu, quase me matou. E jurou que Rosinha nunca mais ia sair da casa. Trancou a coitada num quarto. O bando inteiro ficou quieto. Lampião sentou numa pedra baixa, bateu a poeira do chapéu e inclinou o rosto ligeiramente para o rapaz. E o padre morreu por causa disso? Elias assentiu, a voz embromada pela dor. O padre ia contar para o povo que o coronel estava desviando donativos da paróquia. Ia contar também que tinha mandado bater numa moça grávida de fome. Ia contar sobre Rosinha. Tudo. E aí o coronel se adiantou. A palavra adiantou caiu como pedra na água. Zé Baiano bateu o pé no chão. Fi de rapariga desalmado. Coronel é raça ruim mesmo. Luiz Pedro balançou a cabeça devagar. Matar padre por causa de dinheiro e orgulho. Isso não presta. Lampião continuou ouvindo em silêncio, mas seus olhos endureciam a cada detalhe. O capitão nunca engoliu o coronel que se achava dono de vida e morte. E quando mexia com fraco, com pobre, com gente sem defesa, aí mesmo era que Lampião ficava arretado.
E o que o coronel planeja agora? Perguntou com voz baixa, como quem fala com serpente mortal. Elias respirou fundo e disse devagar, com medo de cada palavra. Ele está juntando dinheiro, capitão. Ouro, nota do governo, tudo o que tem. Vai comprar a volante de Santana do Ipanema e de Água Branca. Vai mandar prender, bater, expulsar quem falar do padre. Vai acabar com qualquer um que atravesse o caminho dele. Ele está com medo do povo e com mais medo ainda do Senhor. Zé Sereno bufou. Oxente, medo de Lampião ele tem é pouco. Era para ter, era dobrado. Não diga uma coisa dessas. Maria Bonita bateu levemente no braço de Zé, mandando calar. Lampião continuava imóvel, os dedos entrelaçados, os olhos quietos por fora e fervendo por dentro. Elias se aproximou um passo, como quem deposita o próprio destino nas mãos de outro. Capitão, Rosinha tá presa. Tão dizendo que o coronel vai mandar ela para casa de um comerciante rico em Piranhas para casá-la à força, para garantir mais poder, mais dinheiro, mais status. E eu não posso fazer nada. Tô lascado, capitão. A volante me procura para me matar. E se Rosinha for levada, eu não vejo mais ela nunca. Lampião levantou devagar, como quem carrega o peso de muitas decisões. Tu veio me pedir o quê, Elias? A voz dele atravessou o ar como punhal. Elias respirou fundo, o coração tropeçando dentro do peito. Vim pedir justiça, capitão. Vim pedir para salvar Rosinha. Vim pedir que o senhor acabe com o coronel, antes que ele acabe com o resto do sertão. Os olhos de Lampião brilharam. Não era brilho de maldade. Era o brilho de uma chama antiga, de uma promessa adormecida. Ele passou a mão pelo chapéu, ajeitou a cartucheira no peito e disse: Você sabe com quem está falando, Elias? Sabe que pedir a mim é selar o caminho? Elias assentiu rápido. Sei, capitão, mas eu prefiro morrer pedindo do que viver sabendo que não fiz nada. Lampião deu um passo à frente, ficando frente a frente com o rapaz. Pois se prepare, matuto, porque quando eu entro numa briga por causa justa, o sertão treme. Os cangaceiros trocaram olhares animados, cada um ajeitando sua arma como quem se prepara para a festa grande. Só que a festa deles era feita de bala, estratégia e coragem. O capitão olhou para seus homens e falou alto, a voz cortando a noite. Amanhã cedo, nós vai arrodear aquelas bandas. Vamos conhecer onde esse coronel guarda o ouro, onde guarda o poder. Já chega de caba safado achando que compra a alma do pobre com ruma de nota suja. O bando respondeu em coro, animado, arretado, sedento por justiça. Elias caiu sentado, aliviado, como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Lampião se aproximou dele mais uma vez e falou baixo: Se avexe não, meu irmão, enquanto eu tiver vivo, nenhum coronel compra o destino de quem ama de verdade. A fogueira fraca iluminava os rostos firmes, o ar quente vibrando com a promessa silenciosa de guerra. No céu, as estrelas pareciam brilhar mais forte, como se anunciassem o que o sertão inteiro já pressentia. Lampião tinha escolhido um lado. E quando Lampião escolhia, ninguém, nem volante, nem jagunço, nem coronel cheio de dinheiro, conseguia impedir o que vinha depois. O primeiro clarão da manhã encontrou o bando já de pé, ajeitando gibões, revisando cartucheiras e preparando os cavalos. O ar estava parado, pesado como prenúncio de trovoada, e cada cangaceiro parecia sentir no couro que aquele dia ia ser diferente. Lampião, sentado numa pedra larga, observava o horizonte com a mesma calma de um matuto que conhece cada sombra do sertão. Mas por dentro, o capitão fervia. Não era só a morte do padre, não era só o dinheiro sujo do coronel. Era outra coisa, um negócio íntimo de dentro da alma, porque Lampião entendia melhor do que ninguém o que era perder alguém por causa de homem poderoso. Maria Bonita aproximou-se devagar, colocando a mão sobre o ombro dele. Virgulino, tu passou a noite sem fechar os olhos. Eu sei porque te ouvi suspirando.
Ele respondeu sem virar o rosto, a voz arranhando o ar quente. Quando mexe com inocente Maria, quando mexe com o amor de pobre, isso me tira o sono. O coronel acha que sola de couro pisa em coração de vaqueiro, mas vai aprender. Enquanto o capitão falava, Elias ajeitava a sela do cavalo com mãos trêmulas. Não era medo dos cangaceiros, nem da volante que poderia aparecer a qualquer momento. Era medo do que podia estar acontecendo com Rosinha naquele exato instante. Desde menino, ele sonhava em casar com ela debaixo do juazeiro velho, no terreiro da fazenda. Agora, aquele sonho estava por um fio, e o fio estava nas mãos do homem mais perigoso do sertão, fosse para o bem ou para o mal. Zé Sereno chegou perto dele, batendo de leve nas costas do rapaz. Se avexe não, meu irmão, nós estamos aqui para isso mesmo. Elias tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, embromado. Obrigado. Só de você estar aqui já me dá um fiapo de esperança. Zé Sereno riu. Oxente, pois trate de segurar esse fiapo que Lampião vai transformar ele num cabo de aço. Antes de partirem, um coiteiro chegou apressado, o rosto vermelho do calor, trazendo notícia fresca. Capitão, a volante de Santana do Ipanema está se reunindo na praça. Dizem que o coronel mandou dobrar guarda. Tá tudo armado por lá. Lampião balançou o queixo devagar. É mesmo? Pois é bom. Quanto mais preparado o coronel tiver, mais bonito vai ser ver a queda dele. A comitiva seguiu por veredas estreitas, arrodeando espinhos e pedras enormes. Lampião sempre escolhia caminhos que a volante não conhecia. Homem burro ia pela estrada. Homem vivo ia pela caatinga. O calor aumentava, mas o bando seguia firme, resistente como o mandacaru que atravessa o sol sem pedir sombra. Ao meio-dia, pararam perto de um mirante natural, de onde se avistava a vasta extensão das terras do coronel Amâncio. Era um reino inteiro. Gado pastando, roçados compridos, casas de taipa e a grande sede branca no meio do terreiro, cercada de jagunços armados. Elias sentiu o coração gelar. Aquilo tudo parecia tão grande, tão intocável, tão impossível. Mas bastou olhar para o lado e ver Lampião parado, tranquilo, quase impassível, que o medo diminuiu. Capitão, Elias murmurou. Como é que a gente vai entrar lá? O coronel tem moi de jagunço, tem bala, tem volante por perto. Lampião soltou um sorriso de canto, daquele que os cangaceiros temiam e admiravam ao mesmo tempo. Homem, tu não conhece Lampião mesmo. O coronel tem dinheiro, pois eu tenho coragem. Ele tem bala, pois eu tenho mira. Ele tem jagunço, pois eu tenho homem fiel. E diga-se, homem fiel vale mais que ruma de ouro. Maria Bonita ajeitou a espingarda no ombro. E tem outra, Elias. Coronel pode ter terra, dinheiro, jagunço, mas num tem o povo do lado dele. E sem povo, ninguém reina no sertão. Elias engoliu seco. Rosinha, ela tá lá dentro, naquele casarão branco. Lampião colocou a mão no ombro dele. E nós vamos tirar ela de lá. Vixe, mas vamos. O bando organizou-se em silêncio. Lampião distribuiu cada um de forma precisa. Zé Sereno e Luiz Pedro ficariam nas laterais para cortar fuga. Zé Baiano vigiaria o curral, onde alguns jagunços dormiam nas sombras. Maria Bonita e as mulheres fariam a ronda externa. Lampião e Elias entrariam pela parte de trás da casa grande, onde havia uma velha passagem que o vaqueiro conhecia. O sol já caía quando se aproximaram da fazenda do coronel. O cheiro de couro molhado e gado confinado pairava no ar, misturado ao fedor de suor dos jagunços. Dois deles conversavam perto de um coche velho. O coronel tá doido, tá juntando dinheiro e arma como quem junta pecado, disse um. É, mas ele não sabe que pecado cobra preço, respondeu o outro. O bando avançou silencioso, feito onça rondando presa. Elias guiou Lampião até o fundo da casa. O coração dele batia tão forte que parecia prestes a pular da boca. Chegando ao ponto de entrada, Elias encostou a mão na porta pequena de madeira.
Era por aqui que eu e Rosinha conversava quando ninguém via. Eita, fulô, onde será que tu tá agora? Lampião colocou o ouvido na porta, escutou passos lentos, respiração pesada. Olhou para Elias. Tá pronto? O rapaz respirou fundo. Tô. Se for para morrer, que seja tentando. Lampião assentiu. É assim que fala um cabra de respeito. Com um movimento rápido, o capitão empurrou a porta e entrou. Num piscar de olhos, 2 jagunços viraram-se, mas nem tiveram tempo de reagir. Lampião avançou como raio, um golpe de punhal no primeiro, coronhada seca no segundo. Ambos tombaram com um gemido curto, abafado. Elias ficou imóvel por um instante, impressionado. Macho, véi, como é que o senhor faz isso tão rápido? Lampião apenas respondeu. Prática, meu irmão, prática. Passaram pelo corredor estreito, onde retratos antigos do coronel e de seus antepassados olhavam de cima como fantasmas altivos. Elias sussurrou. Rosinha fica no quarto do canto, sempre trancada. Lampião assentiu e se aproximou. Mas antes que tocassem na porta, ouviram passos pesados e uma voz familiar cheia de veneno. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, algum cabra ia ter coragem de vir aqui. Era o coronel Amâncio, de chapéu de feltro, arma na cintura, cercado de 3 jagunços. Elias empalideceu. Lampião, ao contrário, sorriu. Não diga, coronel, pois cheguei. E cheguei para conversar sobre padre, sobre dinheiro e sobre sua filha. A tensão encheu o ar como se o mundo segurasse o fôlego. A porta do quarto de Rosinha rangeu por dentro. O destino estava chegando. O corredor estreito parecia pequeno demais para segurar tanta tensão. O coronel Amâncio deu 2 passos à frente, o couro das botas rangendo, o bigode grosso tremendo de raiva. Os jagunços atrás dele levantaram as armas devagar, como cobras preparando o bote. Elias encostou-se na parede, o peito arfando, enquanto Lampião permaneceu imóvel, firme como pedra de lajedo. O punhal brilhou na mão dele com a luz fraca do lampião pendurado no teto. Virgulino Ferreira, o coronel disse, espremendo as palavras entre os dentes. Eu devia saber que esse cabra safado do vaqueiro ia se meter a herói. Tu não sabe onde tá metendo o focinho, não? Lampião inclinou o rosto levemente, sem perder o sorriso curto. Oxente, coronel, eu sei exatamente onde tô. E sei mais ainda onde o senhor se meteu quando mandou matar padre dentro de capela. Isso sim foi besteira grande. Agora aguente. Os olhos do coronel faiscaram. Padre intrometido. Falava demais. E pobre falador só arruma é desmantelo. O sertão precisa de ordem, Virgulino. Ordem e dinheiro. Lampião deu 2 passos, aproximando-se devagar, a testa sombreada pelo chapéu bordado. Ordem? O senhor chama isso de ordem? Mandar bater em retirante, roubar donativo de igreja, trancar a própria filha como se fosse cabrita amarrada no curral? Não diga, coronel, isso aí é só medo, medo de perder o poder que o dinheiro comprou. O coronel puxou a arma, mas Lampião foi mais rápido. Com um movimento seco, ergueu o mosquetão e apontou direto para o peito do fazendeiro. Os jagunços, assustados, também levantaram armas, mas antes que qualquer dedo encostasse no gatilho, um grito agudo ecoou pelo corredor. Parem! Pelo amor de Deus! A porta do quarto se abriu de vez. Rosinha surgiu com o vestido simples amarrotado, os cabelos soltos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parecia mais fraca que da última vez que Elias a vira, mas havia força no olhar. Força de mulher que conhece sofrimento, mas também conhece o peso da coragem. O coronel avançou, furioso. Entre já pra dentro, menina. Tu não tem palavra aqui. Rosinha recuou um passo, tremendo, mas permaneceu firme. Painho, o senhor já destruiu tudo. O senhor matou o padre, espancou Elias, ameaçou o meu futuro. Deixe isso acabar. Elias, sem perceber, deu um passo à frente. Rosinha. Ele sussurrou quase sem voz. Ela o viu e levou a mão à boca, surpresa, emocionada.
Elias, bichinho! Pensei que tinham lhe matado. O coronel virou-se como onça ferida. Cala a boca! Eu não admito essa desgraça dentro da minha casa. Lampião ergueu a mão. Admite não, coronel, pois a casa agora não é mais sua, não. Pelo menos por enquanto. O coronel levantou a arma para atirar, mas antes que pudesse reagir, a janela ao lado estourou com um tiro certeiro vindo do lado de fora. O vidro estilhaçou e o coronel caiu de joelhos, assustado. Era Zé Baiano, posicionado no terreiro, que dava cobertura. O capitão sorriu sem olhar para trás. Eu disse que estava arrodeado, coronel. Não tente bancar o esperto. Os jagunços hesitaram. O medo tomou conta deles. Um baixou a arma, outro recuou. O terceiro tentou atirar, mas Lampião foi mais rápido. Um golpe seco com o punhal fez o jagunço derrubar a arma e gritar de dor. Em segundos, os três estavam rendidos. O coronel levantou devagar, furioso, a respiração pesada, o rosto contorcido. Tu acha que vai levar minha filha assim? Tu acha que vai tirar meu ouro, minha honra, minha casa? Lampião se aproximou até ficar a um braço de distância. Ouro? Ouro é papel. Honra só tem quem respeita o pobre. E casa? Casa não vale nada quando é construída com pecado. Elias correu até Rosinha e a abraçou com desespero de quem quase perdeu tudo. Ela retribuiu, soluçando no peito dele. Lampião olhou a cena como quem vê uma ferida sendo costurada. Coronel, o amor dos dois não lhe diz nada, não? O coronel cuspiu no chão. Amor de pobre é brincadeira. Minha filha não vai sujar meu sangue com vaqueiro. Lampião respirou fundo e falou baixo, com uma calma assustadora. Pois é aí que o senhor se engana, caba. Sangue é tudo igual. O que muda é o coração. O coronel tentou avançar, mas Lampião encostou a lâmina do punhal na barriga dele. Se dê por vencido, coronel. O senhor já perdeu. Perdeu no dia que achou que dinheiro compra fé. Rosinha puxou Elias pela mão. Vamos embora antes que a volante chegue. Elias virou-se para Lampião. Capitão, obrigado. Eu devo minha vida ao senhor. Lampião fez um gesto com a cabeça. Se avexe não, meu irmão, ainda falta coisa para resolver. A filha dele está livre, mas o sertão ainda está preso. E eu vim para soltar. Do lado de fora, o bando já dominava todo o terreiro. Zé Sereno controlava os jagunços, Maria Bonita organizava os camponeses que chegavam curiosos, e até as galinhas ciscavam nervosas, como se soubessem que a vida da fazenda estava virando pó. Lampião saiu com o coronel empurrado à frente. O povo começou a se juntar, murmurando, espantado, alguns fazendo o sinal da cruz. Ave Maria! Lampião pegou o coronel. Agora eu quero ver! Danado. Nunca vi homem enfrentar poder desse jeito. A presença do povo fez o coronel empalidecer. Ele sabia o que vinha quando a multidão ganhava voz. Lampião ergueu a mão e o silêncio caiu. Coronel Amâncio Braga, hoje o senhor vai responder pelo que fez, pelo padre Jerônimo, pelo povo que o senhor explorou, pela filha trancada, pelo amor proibido, pelo medo que o senhor espalhou. Rosinha segurava Elias, tremendo. Lampião continuou, a voz cortante como faca. Hoje acaba o reinado do dinheiro. Hoje quem fala é o sertão. E antes que o coronel pudesse responder, o destino já o cercava de todos os lados. O julgamento estava prestes a começar. O terreiro inteiro parecia suspenso no ar, como se o próprio vento tivesse parado para assistir o que estava para acontecer. Os cangaceiros se espalharam ao redor, mantendo distância suficiente para dar espaço ao povo, mas próximos o bastante para impedir qualquer fuga. O coronel Amâncio, agora sem a arrogância habitual, caminhava empurrado por um dos homens de Lampião, tropeçando na própria soberba. Rosinha, escondida atrás de Elias, tremia como folha de juazeiro balançada por vento forte. Quando Lampião se posicionou no centro, o silêncio se fechou em volta dele como paredes invisíveis. O capitão ajeitou o chapéu de couro, o brilho dos bordados refletindo o sol da tarde.
e encarou o coronel como quem olha um animal perigoso finalmente enjaulado. "Coronel Amâncio Braga", começou, a voz firme como trilho de ferro. "Hoje não é só o cangaço que lhe cobra, é o povo, é a terra que o senhor pisou por anos. É cada reza negada, cada prato de comida arrancado, cada promessa de fé que o senhor quebrou." O coronel tentou recuperar um pouco da dignidade perdida. Endireitou a coluna e cuspiu no chão. "Eu sempre fiz o que tinha que fazer para manter ordem. Esse povaréu só entende de peia." Um burburinho indignado subiu da multidão. Uma velha magra, com os olhos fundos de sofrimento, gritou com voz rouca: "Peia! O senhor tirou a comida dos meus netos, fi de rapariga." Outro homem, de chapéu gasto e camisa puída, avançou um passo. "O senhor mandou tomar meu roçado porque eu não tinha dinheiro para pagar imposto inventado." O coronel abriu os braços, rindo, como se tivesse tudo sob controle. "Eu sou dono dessas terras, eu mando e desmando. Lampião, tu acha que vai mudar o quê aqui? Tu é só um bandido com nome de história que o povo conta em cantina." Lampião não se moveu. Apenas ajustou a bandoleira no ombro, seu olhar firme e centrado. "Bandido, coronel? Pode até ser. Mas bandido que divide o que tem com o pobre vale mais que rico que rouba até o último tostão do povo. O senhor diz que essas terras são suas, mas nunca plantou nada além de medo." Zé Baiano deu uma risada seca. "Esse cabo é enrolado que só lençol de beata. Ainda tem coragem de falar grosso." O coronel virou-se para o povo no desespero de recuperar poder. Vocês estão com esse abestado por quê? Ele vai deixar vocês na miséria igual todo cangaceiro faz." Maria Bonita avançou entre os camponeses, o punhal pendurado no cinto e a postura de rainha do sertão. "Miséria! Miséria é o que o senhor fez com essas famílias. Miséria é o que Rosinha passou trancada naquele quarto, enquanto o senhor se enchia de dinheiro roubado. Não venha embolar o juízo do povo, não." Rosinha encostou no peito de Elias, mas deu um passo tímido à frente. "Painho, o senhor destruiu tudo que tocou. Até eu." A frase caiu como trovão. Elias, com a mandíbula travada de raiva contida, segurava a mão dela, tentando transmitir coragem. "Rosinha tá viva porque Lampião chegou. Se fosse por tu, coronel, ela ainda estava presa naquele quarto esperando o quê? Morte? Tristeza? Deus não dá bênção para homem que nem tu." O coronel arregalou os olhos para a filha. Tu vai me afrontar na frente desse monte de desmantelado?" Rosinha respondeu com voz fraca, mas firme, como madeira de angico. "Eu não tô afrontando. Tô finalmente falando." Lampião levantou a mão e o silêncio voltou. "O julgamento vai ser simples. Não tem papel, não tem pena escrita, não tem juiz de paletó. O juiz hoje é o sertão e o povo é quem decide." O coronel empalideceu. Você vai deixar esse povaréu me condenar? Isso aqui não é justiça. É barbárie." Lampião cruzou os braços. "Barbárie foi o que o senhor fez durante anos. Nós só estamos devolvendo o que é do povo." Um dos camponeses levantou um saco puído. De dentro, puxou uma Bíblia velha, as bordas comidas por traça. Essa Bíblia era do padre Jerônimo. O coronel mandou tomar da igreja. Disse que palavra de Deus não enchia barriga de pobre. O coronel ficou sem resposta e o murmúrio de indignação se transformou em uma força crescente, uma onda prestes a quebrar. Lampião pegou a Bíblia das mãos do homem, folheou até a página marcada e leu em voz alta. "A cada um será dado segundo suas obras." Fechou o livro e encarou o coronel. "O senhor entende isso, né? Até o diabo entende." O fazendeiro tentou dar um passo para trás, mas Zé Sereno já estava atrás dele. "Nana, coronel, hoje o senhor não corre, não." Lampião deu espaço para o povo se aproximar. "Quem tem acusação para fazer, fale." E falaram. Uma mãe que perdeu o filho porque o coronel mandou surrá-lo por pegar água escondida no açude. Um velho que teve a plantação tomada por ordem do coronel.
uma jovem que foi ameaçada depois de negar favores. Um comerciante que recebia visitas de jagunços cobrando impostos inventados. Cada palavra era pedra pesada, cada lembrança, um corte profundo. O coronel tremia, mas tentava manter a pose. Tudo mentira, mentira desse povo ingrato. E então, algo inesperado aconteceu. Um menino de uns 7 anos, magrinho, com roupa encardida de poeira, caminhou até o centro do círculo. Ele segurava algo na mão, um terço quebrado. Com a voz fina disse: "Tio Lampião, esse terço era da minha avó. O coronel tomou de nós. Disse que pobre não precisava de reza." O coronel engasgou. Eu nunca vi esse menino na vida." Lampião agachou, pegou o terço e olhou para o menino. "E por que tu veio até aqui, bichinho?" "Porque a minha avó disse que Deus não dorme, mas que às vezes demora para mandar ajuda." O capitão levantou devagar e encarou o coronel, o terço na mão. "Pois parece que Deus mandou hoje." O coronel cambaleou, o suor escorrendo na testa. Eu posso pagar, eu tenho ouro. Posso dar tudo o que quiserem." Lampião aproximou-se até quase tocar o rosto do fazendeiro. "O senhor não entendeu nada até agora. Dinheiro compra muita coisa, mas alma não compra. Honra não compra. Verdade não compra." O capitão ergueu o braço, anunciando o momento que todos esperavam. "Povo de Serra Brava, qual é a sentença?" A resposta veio como trovão, como seca rachando o chão, como trovão em céu limpo. "Castigo, justiça, chega, faz pagar." Um coro de vozes, um clamor antigo vindo de todos os lados. Lampião abaixou a cabeça, firme, decidido. O sertão decidiu. E o coronel finalmente entendeu que o tempo dele tinha acabado. O sol já estava pendurado no alto como um olho em brasa quando Lampião deu alguns passos à frente, pisando bem firme na poeira, deixando claro que o desfecho não podia mais ser adiado. O coronel Amâncio, agora com o rosto desfigurado pelo pavor, aquele mesmo homem que antes mandava e desmandava como se fosse dono do destino do sertão, tremia feito cabra diante da faca do vaqueiro. Lampião ergueu o braço e o terreiro inteiro ficou em silêncio. Nem uma folha de mandacaru ousou balançar. Os cangaceiros, firmes, observavam atentos. O povo, ainda mais firme, esperava o veredito. "Coronel Amâncio Braga," Lampião começou, a voz baixa, mas cortante como lâmina fina. "O sertão já deu sua sentença. Agora quem fala é a justiça que o senhor negou por anos." O coronel engoliu seco, tentando recuperar alguma valentia. Eu posso consertar tudo. Posso devolver o dinheiro, as terras, posso..." Lampião o interrompeu com um gesto brusco. "Se dinheiro resolvesse, coronel, já era para o senhor ter sido santo. O que o senhor roubou desse povo não foi ouro, foi vida, foi fé." Rosinha, segurando firme a mão de Elias, olhava para o pai com lágrimas nos olhos. Não era ódio. Era luto por alguém que ela gostaria que tivesse sido outro homem. Mas o sertão tinha suas próprias regras, e ela sabia que, quando ele quebrava, era difícil juntar os pedaços. Lampião aproximou-se até ficar a poucos passos do coronel. "Eu podia lhe dar fim aqui mesmo, mas eu não vim para ser carrasco. Quem vai decidir como o senhor paga é esse povo. Eles sofreram na sua mão. Eles vão dizer o que é justo." O burburinho aumentou. Uns queriam expulsão, outros prisão, alguns justiça mais dura, mas ninguém ousava se aproximar para tocar no coronel. O medo antigo ainda segurava muitos corações. Foi então que Zé Baiano avançou com aquele sorriso amargo. "Capitão, posso dar opinião. Esse caba merece provar o gosto do chão seco que ele tirou do povo." Lampião fez que sim com a cabeça. Maria Bonita deu um passo à frente, o punhal preso na cintura, brilhando sob o sol. "Esse homem destruiu a própria filha. Isso diz tudo. Um cabra que não respeita o sangue que pariu não merece respeito nenhum." O coronel sentiu o peso da verdade desabar nas costas.
Suas mãos trêmulas buscavam apoio no ar, mas não encontravam mais nada. Nem poder, nem apoio, nem mentira que o salvasse. Eu só fiz o que precisava para manter o controle. Ele murmurou, a voz falhando. O senhor chama roubar menino de açude de manter controle? Gritou um rapaz franzino no meio da multidão. Chama espancar mulher de ordem? Perguntou uma senhora com marcas antigas nos braços. Chama matar padre de justiça? Completou outro homem, com os olhos cheios de lágrimas. O coronel vacilou. Era como ser atingido por diversas facas invisíveis. Cada acusação era um pedaço de verdade que ele não tinha como esconder. Lampião ergueu a mão novamente. Basta, agora o castigo vai ser dado, mas quem vai executar sou eu. Porque essa é a parte que o sertão não pode carregar. O sangue que derramar aqui hoje vai ser nas minhas costas, não nas do povo. A multidão se calou, surpresa. Até os cangaceiros olharam de lado, respeitosamente. O capitão tinha suas leis, e fazia questão de cumprir todas. Lampião puxou o coronel pelo colarinho, arrastando-o alguns passos em direção ao tronco de um mourão velho que servira de amarração para o gado. Coronel, hoje o senhor vai provar um pouco do medo que espalhou. Num vai morrer. Ainda não. Mas vai aprender o que é caminhar como pobre, sem nome, sem terra, sem orgulho. O coronel arregalou os olhos, desesperado. Não faça isso, Lampião. Não me deixe na mão desse povo selvagem. Selvagem é quem humilha, não quem apanhou a vida toda, Lampião disse, amarrando o coronel ao mourão com cordas grossas. Os jagunços, agora completamente domados, recuavam. Nenhum ousava interferir. Lampião virou para o povo. Hoje ele não morre. Hoje ele vai viver sabendo que perdeu tudo. A fazenda agora é do povo. O dinheiro dele vai servir para curar as feridas que ele mesmo abriu. E ele vai caminhar sozinho. Quem quiser ajudar a expulsar esse homem daqui, que ajude, mas sem violência além da necessária. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Não era um silêncio de covardia. Era o silêncio de quem nunca imaginou ver justiça se fazer tão claramente. E foi Rosinha quem deu o primeiro passo. Sua voz saiu fraca, mas firme. Painho, que Deus tenha misericórdia do Senhor. Ela virou o rosto, incapaz de ver mais, e Elias a abraçou pelos ombros. Vamos embora, fulô. A gente não tem mais o que temer. Lampião cortou as cordas e empurrou o coronel para longe do mourão. Vá, pegue só a roupa do corpo. Caminhe para onde quiser, menos para cá. Se botar os pés novamente em Serra Brava, é seu fim. O coronel caiu de joelhos, a poeira subindo ao redor. Eu não tenho para onde ir. Lampião cruzou os braços. Então, o senhor vai aprender o valor de pedir comida, de pedir água, de pedir perdão. Alguns camponeses abriram caminho, deixando a passagem livre. O coronel levantou devagar, olhou para trás, encontrou 100 olhos julgando sua alma e finalmente se virou, caminhando para longe, sozinho, derrotado, menor que sua sombra. A multidão se dispersou lentamente, como se não acreditasse no que havia acabado de testemunhar. E Elias, ainda segurando Rosinha, caminhou até Lampião. Capitão, não tem como agradecer. Lampião colocou a mão no ombro dele. Seja homem, Elias. Mulher é flor rara no sertão. Cuide dela, cuide de vocês. E lembre, justiça não é vingança. Justiça é o que põe o mundo no lugar. Os cangaceiros começaram a montar cavalos, ajeitar armas, arrumar cantis. Zé Sereno gritou. Capitão, a volante está perto. Precisamos partir. Lampião assentiu. O sertão não espera ninguém. Bora-se embora, cabras. Antes de subir no cavalo, ele olhou para Rosinha. Moça, o que sobrou dessa fazenda agora é seu. E do povo. Use bem. Rosinha assentiu com um fio de voz. Obrigada, capitão. Lampião sorriu de lado, aquele sorriso curto e cortante. Se avexe não. O sertão muda pouco, mas às vezes muda no rumo certo. Hoje foi um desses dias.
E com isso montou no cavalo, virou-se para seu bando e deu o comando. Vamos arrodear esse mundo, cabras! Ainda tem muita injustiça para corrigir. O bando partiu em disparada pela estrada quente, levantando uma nuvem de poeira que parecia anunciar que por onde Lampião passasse, nada ficaria como antes. A poeira ainda dançava no ar quando o bando de Lampião se afastou da antiga fazenda do coronel Amâncio. O sol ardia sem dó, queimando a terra rachada do sertão. Mas o calor não abafava a sensação de liberdade que impregnava cada canto de Serra Brava. O povo caminhava devagar, como quem reaprende a respirar depois de anos com o peito apertado. A fazenda, antes símbolo de medo, parecia menor agora, quase frágil, diante da força que o sertão tinha acabado de recuperar. Rosinha e Elias estavam sentados na soleira da casa principal. Ela ainda tremia, mas já não era medo. Era o corpo entendendo pela primeira vez o que era viver fora das sombras. Elias, encostado nela, mantinha o olhar firme na estrada por onde Lampião havia desaparecido. Fulô, ainda parece que ele vai voltar entrando por aquela porteira, não parece? Rosinha respirou fundo. Parece, Elias. Ele entrou aqui como o vento e saiu levando embora tudo que nos prendia. Mas o sertão, mesmo em dia de vitória, nunca dorme completamente tranquilo. Do outro lado da estrada, a poeira subia em espirais mais rápidas. Zé Baiano, que ainda observava tudo montado em cima de um lajedo, franziu o senho. Desceu do cavalo, agachou-se e colocou a mão na terra. Tô achando isso invocado, capitão. Tem bicho vindo aí. Lampião puxou o cavalo e parou. É volante? Zé Baiano fez que sim com a cabeça. Parece tropa grande, ruma de cavalo, capitão. E rápido. Lampião respirou fundo, pensativo. Aquele silêncio dele era sempre prenúncio de ação. Então vamos se adiantar, cabras. A volante hoje não vai achar cangaceiro parado esperando peia. Os homens se ajeitaram nas celas, conferindo cartuchos, ajustando chapéus. Alguns rindo com aquele riso nervoso de quem já sabia que a poeira ia engrossar. Zé Sereno aproximou-se. Capitão, a fazenda ficou para trás e ainda tem povo lá. A volante não vai perder tempo. Podem querer jogar culpa sobre eles. Lampião estalou a língua. Vixe Maria, é verdade. Esses macacos não têm coração. Vão querer se vingar no povo. Não posso deixar isso acontecer. Maria Bonita aproximou o cavalo ao dele. Seus olhos brilhavam determinados. Virgulino, se a gente voltar, dá tempo de arrumar o lugar. Pelo menos para proteger a moça e o vaqueiro. Lampião olhou para o horizonte, onde a poeira da tropa inimiga se erguia como ameaça. A gente vai voltar, mas não para enfrentar agora. Primeiro, preciso garantir que o povo escape. Depois, se for para dar lapada, a gente dá no nosso terreno, não no deles. Na fazenda, Rosinha e Elias ainda tentavam organizar o que restava da casa. Mas o barulho de cascos começou a ecoar ao longe. Elias levantou a cabeça imediatamente. Não diga, já estão chegando. Rosinha colocou a mão no peito assustada. Elias, e se for a volante? E se vierem atrás do que aconteceu com Painho? Elias pegou-a pelos ombros. Se a Vexe não fulou, Lampião não ia deixar a gente desamparado. Ele não é desse tipo, não. Antes que ele terminasse, 3 cangaceiros surgiram na entrada da fazenda. Zé Baiano, Mariano e Arimateia. Zé Baiano gritou de cima do cavalo. Oxe, vocês dois, se mexam! A volante está vindo com gosto de gás. Lá vem mói de cabra atrás da confusão. Rosinha levou a mão à boca. Elias empalideceu. Zé Baiano desceu do cavalo e andou até eles. O capitão mandou a gente adiantar os 6. Ele disse para juntar o povo todo e ir para a grota do Riacho Seco. Lá eles não entram fácil. Elias assentiu, tentando não demonstrar medo. Vamos, Rosinha. A gente ajuda a juntar todo mundo. Rosinha, com a voz embargada, perguntou. E vocês vão lutar? Zé Baiano deu aquele sorriso orgulhoso e meio torto. Fulô. A gente nasceu lutando. Quando não é volante, é fome.
Quando não é fome, é seca. O sertão é assim mesmo. Ou a gente enfrenta, ou a gente vira poeira. Enquanto isso, na estrada, Lampião e o bando se posicionavam estrategicamente em meio a umas pedras altas que formavam uma espécie de paredão natural. Zé Sereno voltou depois de observar o terreno. Capitão, daqui a gente enxerga eles primeiro. E se eles passarem para buscar o povo, vão ser recebidos com poeira quente. Lampião passou a mão pelo queixo. Eu não quero matar soldado que só está seguindo ordem, não. Mas se eles vierem atrás de inocente, vão sentir o peso da justiça. Maria Bonita ajeitou o rifle na cela. Virgulino, o povo confia em você. Rosinha confia. Elias confia. E até o sertão confia. Vamos garantir que eles tenham tempo de fugir. Lampião sorriu com orgulho e carinho, mas com aquele brilho de aço nos olhos. Pois então, vamos dar esse tempo. Quero cada cabra da gente espalhado entre as pedras. Sem tiro à toa, só se apertarem. Os cangaceiros se moveram rápido, silenciosos e certeiros, como se o sertão fosse extensão do próprio corpo. E do outro lado da estrada, a volante surgia como tempestade. Eram cerca de 20 homens montados, fardados com casacas pesadas, rifles nas costas, chapéus duros. O comandante, Tenente Arlindo Queiroz, era famoso em toda a região por caçar cangaceiro com ódio pessoal. Ele puxou o cavalo e ergueu a mão. Homens, aqui é onde Lampião atacou o coronel. Vamos entrar e acabar com essa raça. Mas antes que pudesse avançar, uma voz ecoou do alto das pedras. Ô tenente, se der mais um passo, vai tropeçar no próprio destino. Todos olharam para cima. Lá estava Lampião, de pé, chapéu bordado brilhando ao sol, rifle apoiado no ombro. Os soldados estremeceram. Arlindo apertou o punho. Lampião, miserável, você não tem para onde correr. Lampião riu baixo. Oxente, correr? Eu tô parado aqui faz tempo. Quem tá correndo é o povo, e não é de mim, não. O tenente puxou o rifle, mas Lampião foi mais rápido. Cuidado com esse gatilho, tenente. Se atirar, tem 30 cabras meus apontando para vocês. Os soldados trocaram olhares. Muitos engoliram seco, sabiam da fama do bando. Lampião inclinou o corpo para frente e disse: o povo não tem culpa do coronel ser cabeça de pedra. Ele já está longe. E vocês vão se lascar tentando encontrar. Eu sugiro que dê meia volta. Arlindo gritou. Nunca vou recuar diante de bandido. Lampião ficou sério. Pois então vai recuar diante da verdade. O sertão não aceita mais injustiça, tenente. E hoje, quem manda aqui sou eu. Silêncio. Rifles tremendo nas mãos dos soldados. O vento soprando poeira. E no fundo, o sertão inteiro esperando o próximo passo. O silêncio entre os dois lados parecia mais pesado que a própria terra seca do sertão. O tenente Arlindo apertava o rifle como se fosse parte do braço, mas os olhos dele denunciavam o que a boca não dizia. Medo. O nome de Lampião tinha peso de trovão naquela região, e cada soldado ali sabia que, diante do capitão, qualquer passo errado podia virar despedida. Lampião manteve a postura tranquila, sem mover um músculo além do necessário. A sombra do chapéu bordado deixava os olhos dele escondidos, escuros como poço fundo. Tenente, eu vou lhe dar uma chance que o coronel Amâncio nunca deu a ninguém. Uma chance de escolher honra, não ordem cega. Arlindo cerrou os dentes. Honra? Bandido falando de honra. Você vive de roubar fazendas e espalhar desgraça. Lampião deu um sorriso torto. Vixe Maria! Se fosse assim, esse sertão já tinha virado carvão. Eu roubo do rico que rouba do pobre. É diferente. O coronel fazia o contrário. Tirava até o fôlego do povo para encher os bolsos dele. Os soldados murmuraram entre si. Muitos ali já tinham ouvido histórias do coronel. Histórias de abuso, de tirania, de terra arrancada à força. Arlindo percebeu que o terreno estava mudando e tentou recuperar o controle. Homens, não escutem esse cabra da peste. Lampião é só um demônio de chapéu.
Lampião levantou uma sobrancelha. Demônio! Se eu fosse, o coronel já estava queimando no inferno faz tempo. Mas como o senhor deve saber, ele partiu caminhando, pelas próprias pernas, para aprender humildade na marra. A surpresa percorreu a fileira de soldados. O coronel está vivo? Um deles perguntou. Lampião assentiu. Vivo e mais pobre que o chão onde pisa. Justiça do sertão. Ele não merecia morte rápida, não. Merecia saber o que fez o povo sentir por anos. Arlindo praguejou baixinho. Vocês acham que eu vou acreditar em palavra de cangaceiro? Maria Bonita ergueu a voz firme. Se fosse mentira, vocês já tinham visto fumaça de fazenda queimada por aqui. Mas está tudo inteirinho, menos o orgulho do coronel. Um soldado mais jovem olhou para o tenente hesitando. Mas, tenente, disse o coronel não está morto, então a gente veio para quê? Arlindo se virou para ele furioso. Veio para cumprir ordem, para prender Lampião e o bando dele. Lampião escutou com calma, e quando Arlindo calou, respondeu. Prender, tenente? O senhor tem 20 homens. Eu tenho 30 espalhados nessas pedras. Sem falar que eu conheço cada vereda dessa região melhor que o padre conhece a Bíblia. Os soldados engoliram seco. O terreno realmente favorecia Lampião. Ali, qualquer sombra podia esconder um cangaceiro, e cada cangaceiro sabia atirar melhor que a maioria daqueles soldados. Lampião inclinou o corpo para a frente. Eu vou lhe dar 2 caminhos. Num tem terceiro. Primeiro, o senhor vira as rédeas e segue a estrada acima. O povo se salva, seus homens se salvam, e o coronel continua pagando pelos pecados dele. Segundo, o senhor insiste, e esse chão aqui vai beber sangue de soldado que não merece morrer por erro de chefe. Um soldado mais velho, com barba por fazer, deu um passo tímido. Tenente, com licença, mas o coronel Amâncio nunca ajudou nós, não. Nem comida dava quando a gente passava na fazenda. Outro completou. E perseguir pobre por causa dele não é justo, tenente. Arlindo se virou indignado. Vocês enlouqueceram? Estão do lado de bandido agora? Lampião abriu os braços. Tenente, ninguém aqui quer briga com volante, não. Soldado também é filho de Deus. Tem mãe esperando, tem menino com fome em casa. A gente sabe disso. Por isso estou oferecendo escolha. A tensão era tão grande que parecia possível ouvir a pulsação de cada homem ali. Até que um som ao longe quebrou o silêncio. Era o choro de uma criança. Lampião franziu o senho. Oxi, isso não devia estar acontecendo agora, não. Todos olharam para o rumo do som. Da estrada lateral, uma pequena caravana improvisada surgia. Mulheres, velhos, crianças. O povo de Serra Brava fugindo para o riacho seco, como Lampião tinha ordenado. Levavam sacos nas costas, trouxas de roupa, alguns animais magros. Andavam rápido, mas não rápido o suficiente. Arlindo arregalou os olhos. Então o povo fugiu por sua causa, Lampião? Por medo? Por culpa? Lampião respondeu sem desviar o olhar. O povo fugiu porque o coronel deixou medo no lugar dele. E porque o senhor vem vindo como se fosse guerra. Eles estão indo atrás de paz que nunca tiveram. O tenente olhou o povo passando. Aquele choque bateu fundo. Ele engoliu seco. Um soldado do lado falou baixinho. Tenente, isso aqui não tá certo, não. Arlindo tremeu de raiva, mas também de dúvida. Cada segundo de silêncio parecia um século. Até que Lampião deu o golpe final. Não com arma, mas com palavra. Tenente, uma pergunta só. Que lei diz que soldado deve perseguir pai de família que só quer proteger mulher e filho? Me diga qual trecho, que eu ainda não li esse capítulo, não. A frase caiu como martelo, e Arlindo, pela primeira vez, pareceu menor que o uniforme que vestia. O oficial respirou fundo, olhou para a poeira no chão, depois para seus homens. E, finalmente, para o povo que corria, assustado. E então baixou o rifle. Homens, recuem! Os soldados se entreolharam. Recuar, tenente! Recuar agora? Arlindo respirou fundo. Recuar agora! Lampião observou. Sério, respeitoso.
Nessa escolha aí, tenente, o senhor ganhou o respeito de homem grande. Arlindo não respondeu. Apenas virou o cavalo e começou a andar. Cada soldado, um por um, o seguiu. E quando o último desapareceu pela estrada, Zé Sereno bateu no ombro do capitão. Capitão, o senhor ganhou guerra sem disparar uma bala. Lampião ajeitou o chapéu. Guerra que se ganha sem sangue é a que mais vale. Maria Bonita sorriu. Vixe, até eu arrepiei agora. Lampião olhou novamente para a direção onde o povo fugia. Agora vamos atrás do povo. Ainda tem muito para resolver. O capitão puxou as rédeas, o bando montou e a poeira levantou outra vez, porque o sertão estava longe de dar descanso. O sol já descia devagar no horizonte, derramando um ouro avermelhado sobre o sertão, quando Lampião e o bando alcançaram a grota do Riacho Seco. Aquele pedaço de chão era conhecido por ser esconderijo natural, pedras altas, mato fechado e uma espécie de corredor estreito que tornava difícil para qualquer tropa entrar sem ser vista. O canto distante de um asa branca ecoava pela mata, enquanto o vento trazia o cheiro da poeira levantada horas antes pelo povo em fuga. Assim que virou a última curva da trilha, Lampião viu a multidão reunida. Mulheres sentadas sobre panos estendidos, velhos encostados em troncos, crianças agarradas às saias das mães. O povo estava exausto, mas vivo. Elias ajudava um velho a se apoiar numa pedra, enquanto Rosinha tentava acalmar duas meninas que choravam baixinho. Quando o bando se aproximou, a reação foi imediata. Um burburinho de alívio, alguns sussurros de esperança, olhares que misturavam gratidão e espanto. Para muitos ali, Lampião sempre fora criatura de história, meio homem, meio mito. Agora, diante deles, era só um cabra do sertão que escolheu ficar do lado certo. Capitão, graças a Deus vocês vieram, Elias disse correndo na direção deles. Lampião desmontou do cavalo com calma. Tamo aqui, ninguém vai ficar ao relento não. Rosinha, com os olhos ainda marejados, aproximou-se devagar. Capitão, o senhor salvou nossa vida. Lampião fez um gesto humilde com a cabeça. Quem salvou foi a coragem de vocês. Sertanejo que enfrenta coronel de peito aberto já venceu metade da guerra. Maria Bonita desceu do cavalo e colocou a mão no ombro de Rosinha. Vamos organizar esse povo, fulô. Ninguém vai dormir na poeira feito bicho, não. A noite caiu rápido no sertão, mas a lua cheia iluminava tudo. O Riacho Seco, apesar do nome, tinha um fio d'água naquela época do ano, suficiente para refrescar e matar a sede. Os cangaceiros acenderam fogueiras pequenas, estratégicas, sem fumaça demais, para não chamar a atenção da volante. Zé Sereno cuidava da distribuição de mantimentos. Mariano ajeitava os sacos de farinha. Luiz Pedro ajudava os mais fracos a se acomodar. Lampião andava lentamente entre as fogueiras, observando cada grupo. Era como se medisse o peso das feridas deixadas pelo coronel Amâncio, feridas que iam além do corpo e entravam na alma. Um menino, o mesmo que mais cedo entregara o terço quebrado, veio até ele puxando a barra da calça. Seu Lampião, o senhor vai embora amanhã? Lampião parou, olhou para ele e se abaixou. Por que, bichinho? Tá com medo de quê? O menino apertou o terço contra o peito. É que, quando o senhor vai, parece que a gente fica pequeno de novo. Lampião sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de ternura. Homem grande num é quem carrega a arma, não. Homem grande é quem carrega esperança. E isso aí, ele tocou no terço quebrado. Nem volante tira do C. O menino sorriu tímido e Lampião o mandou voltar para junto da avó. Perto da meia-noite, Elias se aproximou do capitão. Capitão, posso falar com o senhor um instante? Pode, meu irmão, diga aí. Elias respirou fundo. Eu sei que o senhor já fez demais por nós, mas o povo está perguntando o que vai ser de Serra Brava. Agora que o coronel foi embora, não tem ninguém para liderar. Lampião coçou o queixo pensativo. Liderar, num, é mandar. É saber ouvir,
É cuidar das pessoas. Olhou ao redor, vendo mães embalando filhos, homens ruminando preocupação, jovens tentando entender que agora havia um futuro possível. Você já tem isso? Temos? Elias perguntou confuso. Tem sim, e está bem na sua frente. Foi então que ele olhou para Rosinha. Rosinha, que naquele momento ajudava a distribuir água para uma senhora quase desmaiada. Rosinha, que sempre viveu presa, mas que agora se movia com a força de quem finalmente tinha encontrado a própria voz. Elias entendeu, mas ficou encabulado. Capitão, ela é forte, mas será que o povo vai aceitar uma mulher no lugar do coronel? Lampião suspirou. O povo não precisa de outro coronel. Precisa de alguém que entenda coisa que ele nunca entendeu. Respeito. O povo aceita quem age com coragem. Homem, mulher, velho, moço, não importa. Foi nesse momento que Rosinha se aproximou. Estão falando de mim? Lampião sorriu. Oxente, fulô. Estava dizendo para Elias que o povo de Serra Brava precisa de alguém que saiba o que é sofrer e mesmo assim escolher o certo. Rosinha corou. Eu? Mas eu nunca mandei em nada. Lampião a olhou fundo. E o coronel mandou em tudo. E olha a miséria que deixou. Talvez o sertão precise do contrário agora. Rosinha engoliu seco. Eu vou tentar. Pelo povo. Elias a abraçou com orgulho e ternura. Lampião desviou o olhar, deixando o momento para os dois. Sabia que amor no sertão era coisa rara e, quando aparecia, merecia ser preservado. Tige no fim da madrugada, quando o céu ainda era azul escuro, Lampião reuniu o bando. Cabras, amanheceu e a gente precisa partir antes da volante ter ideia de rondar a grota. Zé Baiano perguntou. E o povo, capitão? Vai ficar protegido? Lampião olhou para Rosinha e Elias, que já conversavam com um grupo grande, organizando o retorno para Serra Brava. Vai sim, e o que eles não derem conta, Deus dá. Maria Bonita ajeitou a arma na cintura. Então vamos embora, que o mundo é grande e a injustiça também. Lampião concordou. O sertão não dorme, cabras, e nós também não. Quando montou no cavalo, o povo inteiro se juntou numa ruma só, formando um corredor humano. Era como se quisessem guardar o rosto dele na memória, sabendo que talvez nunca mais o vissem. Rosinha deu um passo à frente. Capitão, o que aconteça em Serra Brava vai ser honra sua também. Lampião sorriu. Honra é do sertão. Eu só faço o que ele manda. Elias levantou o chapéu. Se um dia o senhor precisar de nós, Serra Brava não vai faltar. Lampião respondeu com simplicidade. Se a Vex não, eu sei. Ele ergueu o braço, deu o comando e o bando partiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira que parecia luz dourada sob o nascer do sol. O povo assistiu até que os cavalos viraram apenas vultos longínquos. Rosinha segurou a mão de Elias. Ele trouxe justiça, Elias. Elias apertou a mão dela. Agora é nossa vez de manter. Naquele amanhecer, Serra Brava renasceu sem senhor, sem medo, sem tirano. E o sertão, silencioso como sempre, guardou a história no fundo da terra quente. Porque história de justiça e coragem vive mais que qualquer coronel. E vive enquanto houver gente lembrando o nome de quem fez o que era certo. Lampião, o cabra que mudou o destino de um povo e seguiu viagem, deixando atrás de si não destruição, mas esperança.